Os melhores setores para investir, qual a técnica ideal, quais ações comprar e como vender. As melhores ações que nós temos listadas na Bolsa de Valores, que a gente sempre fala aqui no canal, outros canais também falam, são as ações dos setores perenes. Aquelas ações que você sabe que terá uma regularidade de pagamentos pelo usuário e um retorno através de proventos, dividendos e juros sobre capital próprio. Há uma grande vantagem de se investir em ações, porque você participa dos lucros recebendo os dividendos, você recebe os juros sobre capital próprio, você recebe bonificações. Tem uma série de vantagens quando você se torna sócio de empresas. Então os acionistas, eles fazem as deliberações em assembleia e procuram ver o que eles podem fazer para beneficiar os investidores, os acionistas. E se você comprar ação, você é um investidor, você é um acionista. Então, quando eu entro na Bolsa de Valores, quando eu compro uma ação, eu sempre penso no longo prazo. Como diz o Warren Buffett, investir é como você pegar uma cadeira, sentar na frente do seu jardim e ficar olhando a grama crescer. Isso aí requer tempo e você não vê a grama crescer. O mesmo acontece com a sua carteira de investimentos. Quando você investe em ação, fundo imobiliário, renda fixa, quando você monta uma carteira, você não vê grandes vantagens a curto prazo, porque quando você começa a investir e recebe os primeiros dividendos, pode acontecer como acontece comigo, como acontece com meus alunos, como acontece com várias pessoas. Você compra uma ação, e eu falei aqui das empresas de energia elétrica e ações bancárias, são setores perenes e são reconhecidas por serem vacas leiteiras, ou seja, ações que pagam dividendos. Mas quando você entra na Bolsa de Valores, às vezes você entra comprando no mercado fracionário, comprando poucas ações. Então, quando você compra poucas ações, você pode comprar, por exemplo, 10 ações e quando vai receber o dividendo, às vezes você recebe R$ 1,90. Então a sua grama ainda está começando a crescer e você não está vendo o resultado. É isso que desanima muita gente. Mas não desanime, porque começa assim. Você começa a receber centavos, depois passa para ser reais e depois passa para ser bastante dinheiro. Tá? Então começa devagar, procura aí essas ações então que tem histórico de pagamentos, histórico de receber dinheiro. Os bancos, eles são lucrativos em qualquer cenário. Então começa a analisar esses setores. E um setor que a gente sempre fala que o pessoal aí está fugindo é o setor de varejo, que está sofrendo demais neste cenário. Então a gente tem setor de varejo, setor de indústria. Falando de setor de indústria, a indústria Home vai fazer bonificação de ação. Para quem tiver 10 vai receber uma, olha só, uma outra vantagem. Setor de indústria, indústria Home. Só que no varejo, com a taxa de juro a 13,75, o setor sofre bastante. Então é muito ruim para o setor de varejo, é complicado o setor de varejo. Só que existe alguns, vamos dizer assim, segmentos dentro do setor de varejo. Pode ser um varejo farmacêutico, que vende remédio, farmácia, Raia Drogasil, Panvel, registrando lucros. A margem é apertada, mas é um segmento do varejo. Temos os segmentos de linha branca, que está sofrendo bastante. Aqui a gente fala as empresas que vendem geladeira, fogão, micro-ondas, é um outro ramo de varejo. Tem varejos alimentícios, que vende arroz, feijão, macarrão. E uma coisa aqui que eu acho que é bem interessante do setor de varejo é aquele produto que tem recorrência constante. Como eu falei, alimentos, remédios, sempre vai ter demanda. Todos os meses as pessoas vão comprar remédios e vão comprar alimentos. E uma coisa interessante é que eu comecei a pensar sobre aquelas ações lá dos Estados Unidos que estão no segmento de varejo, mas que tem demanda constante de consumo. Aqui eu cito Coca-Cola, é uma empresa de bebida. A Coca-Cola está presente no mundo todo. No Brasil temos a Ambev, que faz refrigerante, que faz guaraná, que faz cerveja, que faz chá. Também é varejo, mas veja, é um varejo de bebida. Lá nos Estados Unidos tem a Coca-Cola registrando lucro constante. Temos o varejo que é
de produtos de higiene pessoal, temos produtos de vendas de consumo diário. A Unilever faz sabonete, faz sabão, pastas de dente. Aí temos a P&G lá nos Estados Unidos, é um ramo de varejo, mas veja que é um varejo que exige bastante demanda. Então, quando se fala varejo, você tem que ver que tem varejo que é um mais atrativo que o outro. Por exemplo, se eu for comparar o varejo de linhas brancas, Magazine Luiza, com o varejo aqui de vendas de produtos de consumo diário, de higiene pessoal, eu vejo que isso aqui a demanda é muito maior. Porque quando alguém compra uma geladeira, às vezes ela compra uma geladeira e fica 10 anos com aquela geladeira. E uma pessoa que compra uma pasta de dente, um sabonete, um shampoo, ele compra agora, às vezes, se for mulher, né, principalmente, daqui 15 dias vai comprar de novo sabonete, shampoo, pasta de dente. Então veja que esse consumo de varejo é diferente do consumo de linha branca, micro-ondas, geladeira, fogão. Então mesmo no segmento de varejo, tem uns melhores que os outros. E às vezes, quando se fala de varejo, é bom você olhar o varejo lá dos Estados Unidos. Coca-Cola, que eu acabei de citar, você pega o histórico de Coca-Cola, é um histórico de ação que se valorizou e que paga dividendos. Tá? Então, esses segmentos você tem que entender qual é melhor e do segmento qual é a ação melhor. Se você pensa em dividendos, se você pensa em receber dividendos, aí eu digo que você dá uma olhadinha com carinho no setor bancário e no setor elétrico. E como é que você faz para comprar uma ação, né, depois que você analisou? Você vai acessar o seu home broker, aí você tem que ter uma corretora. Exemplos de corretora: Corretora Rico, Clear, o Inter é corretora, o Nubank, Modal Mais, CM Capital. Existem várias corretoras e eu te indico aqui, para quem está começando principalmente, pegar aquela corretora com taxa zero. E para comprar, vai lá no aplicativo, na boleta, ordem de compra. Se quiser vender, na boleta, ordem de venda. Só que tem um detalhe: quando você compra uma ação, o dinheiro ele não sai na hora. Se você comprar hoje a ação, às vezes o dinheiro fica lá na sua conta corrente ainda, porque a liquidação é em 2 dias, demora 2 dias para liquidar a operação. Tanto para comprar quanto para vender. Então você pode comprar sem ter dinheiro e depois depositar, né? Mas eu aconselho você já ter o dinheiro. Se você vai investir R$1.000 em ação de Banco do Brasil, já tem os R$1.000 lá, né? Eu acho mais interessante. E quando você for vender, você vende, por exemplo, R$1.000 em ações do Banco do Brasil, só que vai demorar 2 dias para liquidar a operação e o dinheiro está disponível para você. Então é assim que você faz. Você escolhe o setor, escolhe a ação, pensa no longo prazo, vê lá o histórico de dividendos e começa assim. E agora, né, o pessoal está com medo que os bancos vão falir, os bancos digitais vão quebrar, o Nubank vai quebrar, o Inter vai quebrar, é o que estão divulgando. Eu não acho que vai quebrar. Não acho que vai quebrar, não. Mas e se quebrar? Vai que eu esteja errado e o banco quebra. O Inter quebra e teu dinheiro está lá investido pelo Inter. O que vai acontecer? O Inter é um intermediário, a corretora é um intermediário, o dinheiro não está lá, o dinheiro está na Bolsa de Valores, registrado pelo teu CPF como um acionista de uma ação. Então, o Inter, a Rico, a Clear são intermediários, o teu dinheiro está na Bolsa de Valores com o seu CPF. Se você tiver os registros, você vai depois lá no site da B3 e confira se as ações que você investiu estão lá, registradas na B3. Por exemplo, 1.000 ações de Banco do Brasil no CPF 913.015 alguma coisa. É o seu CPF. Tá? Tem que estar no seu CPF. João da Silva, CPF 123. A ação tem que estar neste CPF registrada na Bolsa de Valores que você comprou por intermédio de corretora. Então, se a corretora quebrar, você vai na Bolsa de Valores, resgata e transfere para outra corretora. Então, é muito fácil investir, é muito simples. Basta um pouquinho de disciplina, ter dinheiro, né? Tem que ter dinheiro, não tem como você investir sem ter dinheiro. E para ter dinheiro você tem que trabalhar, você tem que ter fontes de renda e eu aconselho ter aí no mínimo
3 fontes de renda. Vou dar um exemplo aqui de fontes de renda que a gente pode ter. O teu salário, que é aquele que você trabalha, 40 horas semanais. Você trabalha, todo mundo trabalha, a não ser que aconteceu alguma coisa, a pessoa ficou desempregada. Mas você trabalha, é a sua fonte principal de fonte de renda, é a fonte primária para te gerar riqueza, é o seu trabalho. Então, primeira fonte de renda, trabalho. Segunda fonte de renda, os dividendos. Os dividendos das ações, que podem ser a cada 3 meses. Então, a cada 3 meses você sabe que vai pingar dividendos de Banco do Brasil, ou BB Seguridade, ou Santander, ou Itaú, que é mensal, ou Bradesco, que é mensal. É a sua segunda fonte de renda. Aliado ao seu salário, aliado aos dividendos, já tem 2 fontes de renda. E a terceira, proventos de fundo imobiliário, é a sua terceira fonte de renda. Veja, as 3 que eu falei aqui são viáveis, são críveis e qualquer um pode ter essas 3 fontes de renda. Proventos mensais de fundo imobiliário, dividendos, pode ser mensal, trimestral, anual, das ações e o seu trabalho. Lembrando que você precisa aportar sempre, no mínimo 10, 20, 30% do que você ganha. Utilize para fazer aportes em ações, em fundos imobiliários, deixar um pouco na renda fixa como reserva de emergência. Faça isso, você vai ver que vale muito a pena. Não se preocupe com o governo, com o futuro, se preocupe no hoje. O que você pode fazer hoje para melhorar amanhã? A riqueza se constrói assim, não é da noite para o dia. É sentar e ver a grama crescer. Só que a gente, por experiência aí que a gente observa, os meus alunos, né, lá do tempo que eu comecei a ministrar o curso, eu vejo a evolução deles, alguns compartilham lá a carteira deles, a evolução. O cara começou, Peterson, vou investir 10 mil reais. Aí agora já estou com 50, já estou com 100 mil, já estou com 300 e a minha meta é 1 milhão daqui tanto tempo. Ele já criou a meta dele. Qual é a sua meta? Quantas ações você quer ter de Banco do Brasil, de BB Seguridade, de Itaú, de Santander, de Sanepar, de Copel? Não importa quantas ações você quer ter de uma empresa e até qual data. Quanto que você precisa comprar de ações por mês para atingir 1000 ações? Você tem meta? Se não tiver meta, é apenas sonhos. E se você tiver sonho e não colocar em papel e não colocar em prática, é apenas sonho. Agora, se você pega um sonho, traça uma estratégia, uma meta, aí sim é um objetivo. Foco nesse objetivo, segue ele. E nesse caminho você vai aprendendo, você vai errar, aprenda com seus erros, estuda, se informa. E depois de algum tempo, atingindo a sua meta, você vai atingir a sua liberdade financeira. Dinheiro é para isso, para trazer liberdade. Quando você receber dividendos, proventos, tiver investimento suficiente para atender aí os seus gastos mensais, parabéns, você atingiu liberdade financeira, é o que eu quero para você. Se esse vídeo fez sentido, clica aí no botãozinho de compartilhar, manda para um amigo, manda no grupo de WhatsApp, depois deixa um oi pet, estou aqui, se quiser faça uma pergunta que eu leio todas elas e servem de inspiração para os próximos vídeos e eu respondo aí algumas, porque meu tempo também é limitado. Sucesso para você e bora ganhar dividendos!